Antes de começarmos esta oração, quero que você ouça com atenção o convite que Jesus faz em Mateus 11. Ele diz: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Essas palavras não foram dirigidas apenas às pessoas daquela época. Elas continuam alcançando corações hoje. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem depois de dias difíceis, carregando preocupações que ninguém conhece, enfrentando situações que têm consumido suas forças e roubado sua paz. Jesus conhece esse peso. Ele conhece o cansaço que existe por trás do seu sorriso e as batalhas silenciosas que você trava dentro do coração. Muitas vezes nos acostumamos a viver cansados. Carregamos responsabilidades, medos, decepções e expectativas, como se fôssemos obrigados a suportar tudo sozinhos. Mas o Senhor não criou você para viver esmagado pelo peso das preocupações. Ele não deseja que sua alma permaneça aflita, ansiosa ou sem esperança. Pelo contrário, Jesus está estendendo suas mãos e oferecendo um lugar de descanso para aqueles que se aproximam dele. Hoje, antes mesmo de começarmos a oração, permita que essa verdade entre no seu coração. Você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Existe um Salvador que está pronto para receber seus fardos e caminhar ao seu lado. O convite continua aberto, e o descanso que ele promete continua disponível para todos que confiam em sua presença. Declare nos comentários: "Meu descanso está em Jesus." Jesus não apenas faz um convite para os cansados, ele também faz uma promessa. Depois de dizer: "Venham a mim", ele declara: "Eu lhes darei descanso." Essa não é uma possibilidade, nem uma esperança incerta. É uma promessa feita pelo próprio Filho de Deus. Quando Jesus fala, suas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se ele promete descanso, então existe descanso disponível para aqueles que se aproximam dele com sinceridade e fé. Talvez você tenha procurado alívio em muitos lugares. Talvez tenha tentado resolver tudo sozinho, buscado respostas em sua própria força ou carregado preocupações por tempo demais. Mas existem pesos que apenas Deus pode remover. Existem feridas que apenas sua presença pode curar. Existem inquietações que nenhum conselho humano consegue acalmar completamente. O descanso que Jesus oferece alcança lugares profundos da alma que ninguém mais consegue alcançar. Hoje, o Senhor está lembrando você de que não é preciso continuar vivendo dominado pela exaustão emocional, pelo medo ou pela ansiedade. O mesmo Deus que sustenta o universo é capaz de sustentar sua vida. O mesmo Jesus que acalmou tempestades continua trazendo paz aos corações aflitos. Aproximar-se dele não aumenta seus fardos. Aproxima você da fonte do verdadeiro descanso que sua alma procura. Declare nos comentários: "Jesus é a minha paz." Mas Jesus não apenas promete descanso. Ele também nos mostra o caminho para encontrá-lo. O Senhor diz: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim." Muitas vezes queremos a paz de Deus sem aprender seus caminhos. Queremos alívio para os nossos problemas, mas continuamos insistindo em viver do nosso próprio jeito. Porém, o descanso verdadeiro não é encontrado apenas quando Deus resolve nossas situações. Ele começa quando decidimos caminhar ao lado dele e permitir que sua vontade conduza a nossa vida. Tomar o jugo de Jesus significa aceitar sua direção, confiar em sua sabedoria e reconhecer que seus caminhos são melhores do que os nossos. É trocar a ansiedade pela confiança, a pressa pela dependência e o controle pela entrega. Quanto mais tentamos carregar tudo sozinhos, mais cansados ficamos. Mas quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, descobrimos que Ele nunca nos pede para carregar aquilo que sua graça pode sustentar. Aprender de Jesus é um processo diário. É olhar para sua vida, ouvir sua voz através da palavra e permitir que seu caráter transforme o nosso coração. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais percebemos que Ele é exatamente quem precisamos em cada momento da nossa caminhada. Nele encontramos força para continuar, direção para seguir e descanso para a alma. Declare nos comentários: "Eu escolho aprender com Jesus." Quando Jesus nos convida a aprender dele, esse convite vai muito além de conhecer algumas passagens da Bíblia
ou frequentar cultos regularmente. O Senhor está nos chamando para um relacionamento verdadeiro. Muitas pessoas conhecem informações sobre Cristo, mas poucas dedicam tempo para conhecer profundamente seu coração. E é justamente nessa intimidade que encontramos respostas para muitas das lutas que carregamos. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais entendemos quem Ele é e quem nós somos nele. Infelizmente, muitos param na experiência da salvação e deixam de avançar para uma caminhada de comunhão diária com Deus. Mas a salvação nunca foi o ponto final. Ela foi o começo de uma jornada. O Senhor deseja conversar conosco, direcionar nossos passos, fortalecer nossa fé e nos ensinar a viver segundo sua vontade. Quando existe comunhão constante, nossa mente encontra clareza, nosso coração encontra equilíbrio e os pesos da vida deixam de parecer tão impossíveis de suportar. É nesse lugar de proximidade que o descanso prometido por Jesus começa a florescer. Porque quem aprende a permanecer na presença de Deus, descobre que não precisa ter todas as respostas. Basta confiar naquele que conhece todas as coisas. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nossa ansiedade perde força e mais nossa confiança cresce. O descanso da alma nasce quando entendemos que Deus continua no controle de tudo. Declare nos comentários: quero crescer em minha comunhão com Deus. Quando existe comunhão constante com o Senhor, algo extraordinário acontece dentro de nós. As situações ao nosso redor podem continuar desafiadoras, mas nosso coração passa a enxergá-las de uma forma diferente. Muitas das cargas que antes pareciam impossíveis de suportar começam a perder força. Isso acontece porque a presença de Deus traz clareza, direção e paz para a alma. Quanto mais tempo passamos com o Senhor, mais aprendemos a confiar nele. Ao longo da caminhada cristã, muitas pessoas tentam compensar a falta de intimidade com Deus através de atividades religiosas. Participam de reuniões, acompanham mensagens e frequentam a igreja, o que é importante e necessário. Porém, nada disso substitui o relacionamento pessoal com Cristo. O crescimento espiritual acontece quando desenvolvemos uma vida de oração, leitura da palavra e comunhão diária com o Senhor. É nesse lugar secreto que Deus fortalece nossa fé, renova nossas forças e revela soluções que antes não conseguíamos enxergar. Muitas vezes procuramos respostas em todos os lugares, quando aquilo que precisamos está na presença de Deus. Quanto mais perto dele estamos, mais nossa mente encontra descanso e mais nosso coração aprende a viver em paz, mesmo em meio às dificuldades da vida. Declare nos comentários: minha força vem da presença de Deus. Além de aprender a conhecer Jesus, existe outra verdade importante que faz parte do seu convite. As coisas que são importantes para o Senhor também precisam se tornar importantes para nós. Quando passamos a caminhar com Cristo, deixamos de viver apenas para nossos próprios interesses e começamos a enxergar a vida pela perspectiva do reino de Deus. Isso não significa abandonar nossas necessidades, mas aprender a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Foi por isso que Jesus ensinou: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes estamos tão preocupados com aquilo que nos falta, que esquecemos de olhar para aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Porém, quando o reino ocupa o lugar principal em nosso coração, nossas prioridades começam a mudar. Nossa fé amadurece, nossa confiança cresce e passamos a perceber que o Senhor cuida de cada detalhe do nosso caminho. O segredo não está em viver correndo atrás de respostas, mas em permanecer perto daquele que já conhece todas elas. Quando buscamos a Deus acima de tudo, descobrimos que Ele é capaz de suprir nossas necessidades, fortalecer nossas fraquezas e conduzir nossos passos com fidelidade. O coração que aprende a colocar o Senhor em primeiro lugar encontra uma paz que o mundo não consegue oferecer. Declare nos comentários: Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida. Chega um momento em que precisamos tomar uma decisão. Podemos continuar carregando nossos fardos sozinhos, ou podemos aceitar o convite que Jesus nos faz. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças. Talvez tenha buscado respostas, aberto portas e sustentado situações difíceis sem pedir ajuda ao Senhor. Mas Deus está mostrando hoje que existe um caminho melhor. Um caminho onde você não precisa caminhar sozinho, nem depender apenas da sua própria capacidade.
O Senhor não está chamando você para uma vida mais pesada. Pelo contrário, Ele está chamando você para uma vida de confiança. Jesus oferece seu jugo porque sabe que os pesos que carregamos muitas vezes são maiores do que fomos criados para suportar. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, não estamos desistindo da luta. Estamos permitindo que Deus participe dela conosco. Estamos reconhecendo que sua sabedoria é maior do que a nossa. Hoje é um bom momento para deixar aquilo que tem roubado sua paz aos pés de Cristo. Talvez seja uma preocupação, uma dor, uma ansiedade ou uma situação que parece sem solução. Não importa o tamanho do problema, o Senhor continua sendo maior. E quando escolhemos confiar nele, descobrimos que o descanso prometido por Jesus não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que transforma nossa caminhada diariamente. Declare nos comentários: eu entrego meus fardos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por este novo dia e pela oportunidade de estar na tua presença. Obrigado pela tua misericórdia que me sustentou até aqui, pela tua graça que me acompanhou durante a noite e pelo fôlego de vida que recebo mais uma vez. Mesmo em meio às lutas, reconheço que a tua fidelidade continua presente. O simples fato de estar aqui hoje é uma prova de que tu permaneces cuidando de mim e guiando meus passos. Senhor, eu confesso que tenho carregado pesos além do que deveria. Tenho tentado resolver situações com minhas próprias forças, buscado respostas na minha capacidade e enfrentado desafios sozinho. Muitas vezes me senti cansado, sobrecarregado e sem direção. Houve momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Mas hoje reconheço que preciso de ti mais do que nunca. Preciso da tua força, da tua sabedoria e da tua paz para seguir em frente. Por isso, nesta oração, eu me aproximo de ti com sinceridade. Não quero continuar vivendo dependente apenas do meu entendimento. Não quero permanecer preso ao medo, à ansiedade ou ao cansaço. Hoje eu aceito o teu convite. Escolho me aproximar de ti e confiar que existe um caminho melhor preparado por tuas mãos. Entrego meu coração ao Senhor e abro espaço para que a tua vontade conduza minha vida. Declare nos comentários: Senhor, eu preciso da tua direção. Pai, hoje eu também reconheço que ainda preciso conhecer mais o teu coração. Durante muito tempo pensei que apenas saber algumas coisas sobre ti seria suficiente. Mas agora entendo que o Senhor me chama para algo mais profundo. Tu me convidas para uma vida de comunhão, confiança e intimidade. Existem áreas da minha vida que ainda não entreguei completamente em tuas mãos, e existem partes do meu coração que ainda precisam ser transformadas pela tua presença. Por isso, nesta oração, eu deposito aos teus pés toda a ansiedade, todo o medo, toda a frustração e toda a preocupação que tenho carregado. Entrego as lutas que ninguém conhece, os pensamentos que têm roubado minha paz e as situações que parecem maiores do que minhas forças. Não quero mais viver tentando controlar tudo sozinho. Hoje escolho confiar na tua sabedoria acima da minha e na tua direção acima dos meus próprios caminhos. Senhor, ajuda-me a permanecer perto de ti. Que a oração não seja apenas um momento isolado, mas o início de uma caminhada mais profunda contigo. Ensina-me a ouvir tua voz, a reconhecer teus direcionamentos e a descansar em tuas promessas. Que minha fé cresça a cada dia e que meu coração encontre segurança não nas circunstâncias, mas na certeza de que tu estás comigo em todos os momentos. Declare nos comentários: minha confiança está no Senhor. Pai amado, eu também te peço perdão pelas vezes em que estive cercado pelas coisas de Deus, mas distante do teu coração. Perdoa-me quando substituí intimidade por rotina, quando fiz apenas o mínimo necessário e deixei de buscar uma comunhão verdadeira contigo. Hoje eu escolho ser sincero diante da tua presença. Não quero apenas parecer espiritual diante das pessoas. Quero conhecer o Senhor de forma profunda e viver uma fé genuína todos os dias da minha vida. Também entrego ao Senhor minhas falhas, minhas distrações e todo o comportamento que me afasta da tua vontade. Ajuda-me a valorizar aquilo que é importante para o teu reino.
Dá-me um coração alinhado com os teus propósitos e ensina-me a buscar primeiro a tua vontade antes de buscar meus próprios interesses. Que minhas decisões, palavras e atitudes reflitam cada vez mais a tua presença e o teu amor. E Pai, quando eu sentir vontade de voltar aos velhos hábitos, quando tentar carregar meus fardos sozinho novamente ou confiar apenas nas minhas forças, fortalece-me pelo teu Espírito. Obrigado porque hoje eu entrego meus pesos ao Senhor e recebo o descanso que Jesus prometeu. Obrigado porque dias mais leves, mais sábios e mais próximos da tua presença começam agora. Em nome de Jesus, amém. Declare nos comentários: eu recebo o descanso de Jesus.